Fala galera, hoje eu vim falar aqui sobre esse cara aqui, o iPad Pro, e eu vim falar por que ele não substitui um computador. Então, nos últimos anos as pessoas têm falado muito sobre o iPad como um substituto para o laptop convencional. Inclusive a própria Apple tem um comercial chamado O que é um computador, que mostra o iPad Pro sendo usado em diversas situações como um computador, e acoplado também ao Smart Keyboard da Apple, só que a verdade é que eu tenho usado esse iPad Pro aqui, M2, de 12.9 polegadas, como meu computador pessoal pelo último ano, e eu tô arrependido. Sinceramente, se eu pudesse voltar atrás, eu teria comprado um MacBook Air, e eu vou falar nesse vídeo o porquê que eu me arrependi. Eu já adianto que a maioria das razões tem a ver com o software, com o iPadOS, e algumas dessas razões são culpa da Apple mesmo, só que outras também são de desenvolvedores. A verdade é que muitos aplicativos que as pessoas usam para trabalhar no dia a dia não funcionam muito bem no iPad. Pode até existir uma versão do software, só que geralmente ela tem muitos recursos faltando em comparação à versão desktop, o que torna muito difícil usar o iPad para fazer tarefas de um computador normal. E a questão é que não existe uma limitação de hardware para isso, porque o iPad ele usa o processador M2 que está em MacBooks, no Apple Vision Pro. Então eu vou mostrar para vocês agora algumas dessas limitações para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Primeiro, Excel. Eu pedi aqui o ChatGPT para criar uma tabela bem simples, então eu vou copiar essa tabela e colar no Excel. Vamos ver. E aí vocês veem que ele colou com vírgulas. Ao invés de a gente ter nossos dados em colunas, por exemplo, a primeira coluna daí deveria ser produto, a segunda deveria ser categoria, a gente tem tudo aqui em uma célula só, o que não seria um problema. Só que no Excel para desktop, se eu simplesmente selecionasse essas células aqui e viesse na área de dados, eu teria uma opção de transformar texto em colunas. E aí ele ia usar esse divisor, que é a vírgula, como um indicador de onde deveria cortar cada coluna e transformaria esses dados novamente em uma tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui no desktop como é fácil fazer o que eu estava tentando fazer no iPad. Vou selecionar aqui a tabela, copiar, colar aqui no Excel. Beleza, ele já colou a mesma tabela, só que formatada corretamente, então cada coisa está numa coluna. Para efeitos de demonstração, eu colei aqui algumas linhas e vou mostrar para vocês como seria fácil transformar isso aqui numa tabela, vindo aqui em dados, texto para colunas, aí eu poderia selecionar um caractere, que nesse caso é a vírgula, e ele já me mostra como que vai ficar, e eu finalizo e pronto. Agora que produto está na coluna R, categoria está na coluna S, vendas está na coluna T e quantidade vendida está na coluna U. Esse recurso simplesmente não existe aqui no iPad. Além disso, o iPad também não permite você criar tabelas dinâmicas, que é justamente o que eu queria fazer com essa tabela aqui. Eu queria transformar numa tabela normal e aí inserir uma tabela dinâmica. Só que o iPad não permite fazer isso, o que impossibilita que eu realize qualquer tipo de análise que eu realizaria no meu trabalho. Além disso, se eu estivesse usando um Mac ou um computador com Windows, se eu selecionasse o botão de função, né, o Function e F2, eu conseguiria editar o conteúdo dessa célula. Por exemplo, eu quero editar a fórmula do 206. E o único jeito que eu consigo fazer isso aqui, que eu identifiquei pelo menos, é dando um duplo clique na célula, o que é muito menos eficiente, é muito menos rápido do que fazer simplesmente com um atalho de teclado que eu clicaria em 1 segundo. E não termina no Excel, a gente pode ver no PowerPoint também. Aqui eu criei um slide muito simples e adicionei 4 quadrados, só para mostrar um recurso super básico. No meu trabalho, eu preciso fazer apresentações diariamente. Isso envolve alinhar os itens que eu tenho no slide para que tudo fique com um aspecto mais agradável, mais profissional. E para fazer isso num computador, eu só precisaria selecionar esses itens aqui e eu teria uma opção aqui, perto de onde está a opção de rodar, que me permite alinhar todos esses itens ou horizontalmente ou verticalmente. Só que essa função simplesmente não existe no iPad. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar e ir alinhando, apesar de ter alguns indicadores para mostrar que está alinhando, uma linhazinha vermelha bem pequenininha aqui. Isso é muito menos prático do que ter um botão que faz isso automaticamente para mim. Além disso, tem a distância entre as formas. Por quê? Se eu estivesse usando um computador, eu poderia selecionar tudo também
apertar um botão e ele ia distribuir o espaço que tem entre essas formas de forma igual. Mas no iPad eu preciso novamente fazer isso com o mouse. Vamos ao próximo. Photoshop. Aqui eu tenho uma miniatura de uma foto que eu usei para um último vídeo meu. E eu tenho aqui 4 ícones de serviços de streaming. No computador, eu teria o mesmo recurso que a gente viu no PowerPoint de selecionar cada um deles e conseguir distribuir eles igualmente, mas eu também não consigo fazer isso e eu tenho que fazer no olho usando o mouse ou o meu dedo. Outra coisa que parece muito óbvio, mas o iPad não consegue fazer, é exportar vídeos em plano de fundo. Pelo menos aqui usando o DaVinci Resolve, eu vou iniciar o processo, você vai ver que está rodando, eu vou sair. Se eu estivesse usando um computador comum, ele terminaria de exportar normalmente, enquanto eu posso estar usando outro software, eu posso estar no Safari, eu posso estar navegando em algum lugar, até terminar. Entretanto, não é isso que acontece. Se eu voltar aqui no DaVinci, você vê que não tem mais a barra de progresso, porque ele simplesmente parou de exportar. E se eu vier aqui na pasta onde eu tinha selecionado para exportar, você vê que tem o vídeo aqui, porém o vídeo não está completo, ele cortou no momento em que saí do aplicativo. Você vê que a duração do vídeo aqui aparece como 15 segundos. Esse vídeo tem basicamente 2 minutos, aqui 1 minuto e 58. Se eu vier aqui em música, se eu quisesse criar uma playlist com todas as minhas músicas ou com várias músicas, eu não consigo, por exemplo, adicionar mais de uma música por vez. Eu tenho que vir aqui uma por uma para ir adicionando elas. Outra coisa que incomoda um pouco é o fato de você basicamente ter que segurar ele o tempo inteiro, porque ele não tem o apoio de um teclado para você conseguir soltar suas mãos enquanto você está assistindo algum vídeo. Já no notebook convencional, eu posso tirar minhas mãos e aproveitar o meu conteúdo tranquilamente. Inclusive, eu tenho bastante flexibilidade que o Smart Keyboard não te dá de levantar bastante a tela para ficar no nível dos meus olhos, ou mais alto, ou no ângulo que eu preferir. E continua sendo super confortável porque essa parte do notebook, a parte da tela, é muito levinha e o peso está todo concentrado aqui na parte inferior. Aproveitando, enquanto eu estava editando esse vídeo, eu identifiquei mais algumas coisas. Eu estou aqui no site da Blackmagic e aqui eu preciso preencher algumas informações para baixar uma biblioteca de sons deles. Tem aqui o lugar de selecionar o estado, né? Em um computador normal, se eu clicasse aqui no lugar de selecionar e eu digitasse a primeira letra do estado, por exemplo, são S de São Paulo, ele automaticamente teria selecionado São Paulo, mas isso não acontece. Aqui eu posso digitar qualquer letra e nada acontece. Então eu sou obrigado a descer aqui com o mouse e selecionar São Paulo. Além disso, eu vou aproveitar para mostrar que usar um mouse externo no iPad, se não for o mouse da Apple, é uma experiência extremamente frustrante. Olha como que ele rola travado, sabe? Não tem inércia igual no Mac ou no Windows. Então aqui, por exemplo, se eu fizesse essa rolagem aqui num computador com o Windows, ele já teria descido lá para baixo. No Mac é a mesma coisa. Aqui não, eu tenho que ir 50 vezes até ir para lá. Teclados externos também tem uma coisa muito irritante. Por exemplo, você com certeza já riu falando kkkk, né? E aí você simplesmente segura a tecla K. No iPad, você tem que apertar a tecla todas as vezes que você quiser para ela repetir. E falando em DaVinci Resolve, ao usar esse aplicativo com um monitor externo, eu esperaria que eu poderia expandir ele da forma que eu quisesse para fazer o melhor uso desse monitor de 32 polegadas. Mas, se você reparar bem, ele na verdade só aumentou o aplicativo e manteve todas as proporções. Então eu não ganhei espaço real. Por exemplo, essa timeline aqui, ela não aumentou de tamanho. Ela tem exatamente o mesmo tamanho em questão de quanto conteúdo cabe que essa janelinha aqui. Diferente de um computador, alguns aplicativos não se adaptam completamente. Eu estou tentando arrastar ele aqui para o canto direito da tela, deixar ele mais horizontal, mas eu não consigo. Ele só mantém a mesma proporção da tela do iPad. Ele não muda para nenhum outro formato. E por fim, uma das coisas mais irritantes é, você não pode usar o iPad como monitor externo se a tela estiver desligada. Eu desliguei a tela.
desligou o monitor. Então aqui está um resumo de algumas das frustrações que eu tenho com o iPad. O que não quer dizer que ele é um dispositivo ruim, ele tem muitos recursos legais, inclusive algumas coisas ele faz até melhor do que o desktop. Se eu usar o Stage Manager, eu consigo abrir o Teams num tamanho minúsculo, porque ele basicamente está formatando como se fosse a versão para celular. Então eu consigo deixar só esse cantinho aqui, mesmo se eu estiver dentro de uma chamada, eu consigo abrir o OneNote ao mesmo tempo e configurar o OneNote para ficar super pequenininho e eu posso tomar aqui as minhas notas. Eu posso deixar o Teams aberto aqui, ocupando quase toda a tela, e o OneNote aqui no cantinho para eu ir tomando notas de alguma reunião que eu estiver tendo. E eu não consigo fazer isso no desktop. Eu tenho um limite de tamanho que o OneNote consegue ficar no desktop, que me obriga a ter que diminuir aqui a chamada do Teams. Então, se alguém estiver compartilhando a tela do computador, eu vou enxergar a tela muito pequenininha para conseguir tomar minhas notas ao mesmo tempo. Bom, em resumo, o iPad é incrível, o iPad Pro é mais incrível ainda. Você tem muitas vantagens, como a tela de micro LED, que é muito boa, um sistema de som incrível, e é um dispositivo bastante portátil, o que te permite fazer algumas coisas que você não faria com um computador normal, mas, infelizmente, você ainda perde muito mais do que você ganha, na minha opinião. O fato de ser um dispositivo touch e suportar o Apple Pencil ou outras canetas também é um diferencial, especialmente para artistas, e para esse público eu acho perfeitamente justificável ter o iPad como uma ferramenta de trabalho. Mas para todas as outras pessoas, eu não recomendaria pegar um iPad topo de linha. Eu recomendaria pegar o iPad normal, o de 10ª geração, que é o que está disponível atualmente, ou no máximo um iPad Air, mas o iPad Pro para mim não faz sentido para pessoas que não são artistas. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor dá um like e se inscreve no canal clicando aqui abaixo. Um abraço e até a próxima!